Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. E na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é a imunologia. A imunologia que adentra o estudo do sistema imunológico. E aí, como vocês podem ver na imagem e associar, o nosso sistema imunológico está relacionado à defesa do nosso organismo. Aquilo que a gente estudou relacionado à microbiologia nas aulas de antes, porém a microbiologia retrata e relata muito do que a gente pode associar aos micro-organismos, okay? Esses micro-organismos que estão fazendo bem ao nosso corpo humano e fazendo mal. E aí, como conceito de imunologia, a gente vê aqui que é o estudo do sistema imune, cuja função é prevenir infecções e erradicar, ou seja, afastar, evitar, né, as infecções já estabelecidas e de suas respostas aos micro-organismos invasores, sendo assim uma ciência da resistência às patologias, ou seja, às doenças. Se a gente observar aqui mais um pouquinho, a gente vê que como função, ou como funções, né, do sistema imunológico, a gente tem o recrutamento de células ou moléculas contra esses micro-organismos invasores. Esse recrutamento, esse chamamento, vamos dizer assim, dessas células, vai fazer com que as infecções, né, elas sejam combatidas, sejam impedidas aí de deflagrarem doenças prejudiciais, né, ao organismo humano e aos diversos órgãos e tecidos. E ainda vai permitir distinguir, né, separar e eliminar partes de um corpo estranho. Corpo estranho que a gente chama isso de antígeno, conceito que a gente vai ver mais adiante, né? Algo que vem de fora e que o nosso organismo não reconhece como sendo próprio. E aí, a partir desse conceito, a gente vai ter aqui que o sistema imunológico ele envolve a interação de moléculas, células, tecidos e órgãos especiais que atuam de maneira organizada por meio de uma série de processos que caracterizam a resposta imune. Ou seja, essa defesa ela vai ser conferida a partir de um baile síncrono, né, de uma sincronia aí entre todos esses componentes, células e órgãos que vão favorecer a defesa, vão conferir essa defesa. Se a gente puder observar aqui na imagem, os organismos, os antígenos, são partes estranhas, substâncias estranhas, né, presentes aí em micro-organismos, os quais, ao adentrarem o organismo humano, vão sofrer aí o embate dessas nossas células de defesa que vão prontamente ser colocadas ali no local do ataque, né, no local da infecção, no local da inflamação, no local da invasão, para poder conferir aí proteção. Papá. E tentar compartilhar aqui com vocês a tela dos slides, né? Para poder ver o que é que foi tratado nessa videoaula e o que é que interessa aqui para a gente na prática. Se vocês estiverem conseguindo enxergar aí na tela, o primeiro assunto que a gente começou a falar foi sobre a infecção, né? E aí, esse assunto é o tema-chave para a gente dar fim aqui a essa parte da microbiologia, né? E dar início à parte da imunologia. E aí, por que é que a gente precisa saber o que é uma infecção? Porque, de novo, vai aparecer cliente, vai aparecer usuário no local que você for trabalhar com eventuais episódios de infecção por bactéria X, por bactéria Y. E aí, vocês vão ter que ter noção na cabeça de vocês o que é que está ocorrendo ali com aquele indivíduo para poder dar uma resposta digna da farmacologia, certo? Começando a entender o que é uma infecção. Que, às vezes, a pessoa consegue entender os sinais que levam à infecção, né? Alguns indícios, mas não consegue definir o que é infecção. Para ser mais preciso aqui para vocês, infecção é quando o micro-organismo ele age num determinado organismo, causando um dano, um prejuízo, certo? Se multiplicando, colonizando, gerando ali algum estrago no local, no tecido, no órgão. Para a gente poder entender o que é infecção, a gente também tem que entender qual é a reação do organismo a essa infecção, certo? A esse processo danoso.
Que aí vem o conceito de inflamação, que creio eu que muitas pessoas ainda ficaram aí em dúvida. E aí a gente vai tentar desvendar isso hoje. De novo, trazendo o filme que eu coloquei para vocês assistirem no final de semana, né? A epidemia traz aí uma palavra que é bastante usual no estudo de infecção, que se chama período de incubação. Que resgatando com vocês, alguém lembra o que é período de incubação? É o tempo que a doença leva para surgir. No caso, vamos. Isso, exatamente. Mas vamos lá tentar ser mais específico para não confundir. O período de incubação é o período em que ocorreu a infecção, certo? Ou seja, ocorreu a invasão do organismo pelo micro-organismo até o aparecimento do sintoma. E aí, se a gente puder trazer aqui para a prática, eu associei a questão da infecção pelo coronavírus, certo? Que aí leva em torno de 5 dias, porém, nos estudos científicos aí colocam de 1 a 10, entre 1 a 10 dias, tá bom? Tanto pode ser antes dos 5 dias, como pode ser depois. Isso a gente chama período de incubação, que é o período em que o vírus entrou na célula e desenvolveu os sintomas. Professor. Mas no caso, demora para fazer assim, o exame uns 10 dias, né? Para não dar tipo um falso negativo, sei lá. Isso, a questão do exame é porque alguns exames são específicos para um período pós-incubação, certo? No caso que é o teste de ELISA ou os testes rápidos. E aí, para o corona, é recomendado que o indivíduo ele faça o teste depois de 10 dias, para saber como anda ali, né, as imunoglobulinas, a reação do sistema imunológico desse indivíduo. Porque se ele fizer antes, pode dar aí um falso negativo, né, como a gente chama aí, e aí invalidar, não vai saber se ele está ou não infectado, certo? Porque a carga viral é elevada e o sistema imunológico ainda não reagiu. Porque assim, o senhor aqui da minha cidade, ele fez a primeira vez, que estava com sintomas, aí deu positivo, aliás, deu negativo. Passou mais um tempo, aí refizeram, no caso, né? Deu positivo. Aí, para ter realmente a certeza, fizeram outro, a sorologia, para realmente confirmar. E foi o único que faleceu daqui de Solane. Foi ele. Foi o único falecido, né? Que justamente pode ter sido feito esse exame no período de incubação desse vírus, certo? E aí deu o falso positivo, o falso negativo, que chama. E aí depois desse período foi confirmado. É por isso que existem outros exames que são mais específicos, que a gente vai ver isso hoje, mas bem por cima, bem geral, e lá na parte da imunologia a gente vai ver isso mais específico. Esses exames que são mais específicos para determinado micro-organismo são exames que são mais caros. E aí são exames com muito detalhe, né? Que são feitos com alta tecnologia, que alguns ficam prontos em pouquíssimos dias, certo? E a técnica de coleta deles é diferente dessa técnica de coleta dos exames que demoram aí, que você precisa esperar esse período de incubação, ou seja, dos testes rápidos. Mas tudo isso é com base na análise do sistema imunológico, da reação do sistema imunológico. Tá certo? Voltando aqui. Qual a diferença entre infecção e inflamação? Como contexto geral, a infecção, como eu falei, é a invasão do nosso organismo por micro-organismos, por germes patogênicos. Germes capazes de causar doença. Inflamação é diferente. É a reação do meu organismo a esses invasores, certo? É como um vice-versa, é a ação e a reação. Vocês estão entendendo? Enquanto a infecção é a ação, a inflamação é a reação. E como é que é essa reação? Essa reação ela vai consistir de alguns indícios, alguns sinais que vão aparecer no meu corpo. Dentre esses sinais eu tenho a vermelhidão, certo? Eu tenho a formação de edema, eu tenho a dor no local, certo?
eu tenho que foi atingido, eu tenho a perda da função, muitas vezes, porque aquela região fica fragilizada. Perda de função é como eu digo assim, se, por exemplo, eu sou furado por uma faca, certo? Acidentalmente. Aquela região onde a faca penetrou no meu organismo, meu corpo, ela vai meio que perder a função. Por quê? Porque a pele não vai estar mais íntegra, certo? Ou seja, com a pele lá, com a solução de continuidade, certo? Com dano, ela vai demorar para se recuperar, ok? Para cicatrizar, vai demorar ali para formar aquela camada de proteção que aquela região precisa. A perda de função é basicamente a nível celular, certo? E aí eu falei de vermelhidão, formação de edema, dor, perda de função e calor. Esquenta a região. Quando não está inflamada, a gente não sente meio que a pele, a região mais quente, né? Do que normalmente ela seria se não tivesse aquele dano. E outra, infecção, botem na cabeça de vocês. Infectou foi o micro-organismo que agiu, tá bom? E aí, um vírus, uma bactéria, certo? Um fungo. Se está inflamado, não necessariamente o micro-organismo ele agiu ali. Eu posso ter uma inflamação por uma penetração de uma flepa de madeira, certo? E aí causa todos esses sintomas, o vermelhidão, formação de edema, o calor na região. Entenderam isso? Para poder dissociar, se perguntarem assim, uma infecção cursa sempre com a inflamação? Nem sempre, certo? Mas uma inflamação é necessariamente uma infecção? Não. Tá bom? E aí? Posso passar essa parte? Tá tudo ok com o entendimento de vocês, de inflamação e de infecção? Ou ficaram com dúvida em algum ponto? Pronto. E aí, como tipos de inflamação, a gente tem a aguda e a crônica. E aí eu pergunto a vocês aqui, do conhecimento de vocês, o que é uma inflamação caracterizada como aguda e o que é uma inflamação caracterizada como crônica? O que é que vocês me dizem? Como uma dor aguda e uma dor crônica. Certo? O cara chega lá na farmácia e diz assim, eu estou com uma dor aguda, certo? Na minha barriga. O que é que vocês conseguem entender por dor aguda? Momentânea, alguma coisa desse tipo? Como, Olga? Pode ser tipo momentânea, aquela dor, vai dar tipo naquele momento, tomou um paliativo, alguma coisa, e mais ou menos isso? Joia. Vamos começando por aí. Tem algo a ver com o tempo, certo? De ocorrência. Se eu digo que a dor ela é aguda, eu digo que ela está ali há pouco tempo, certo? Inflamação aguda, ela se instalou, ela ocorreu ali há pouco tempo. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Não, era o quê? Fogos? Quando eu falo assim, Uma caixa, é? quando eu falo assim, inflamação crônica, eu quero dizer que aquela inflamação já vem há muito tempo. Muito tempo, quanto tempo? Geralmente os livros eles citam aí 3 meses, mais de 3 meses, tá bom? E aí se uma dor é crônica, por exemplo, tem gente que tem problema de coluna, que tem essa dor que não para, certo? Esse problema já está instalado ali há mais de 1 ano, há mais de 6 meses. É comum vocês encontrarem aí nos livros a inflamação crônica, a cronicidade da inflamação, há um período característico de acima de 6 meses, mas em outros vocês podem encontrar acima de 3 meses, tá bom? Mas vamos colocar acima de 6, que é o mais comum. Ou então até mesmo doenças. O câncer, por exemplo, é uma doença que se cronifica, né? É muito difícil detectar ela no estágio agudo, quando se desenvolve. É mais fácil detectar quando já está ali as células se espalhando pelo organismo, tá bom? Que eles dão indícios de que algo errado, essas células e os órgãos, os tecidos dão indícios de que algo errado está acontecendo. Então, voltando aqui para vocês entenderem, algo que é agudo é algo que ocorreu há pouco tempo, certo? E algo que é crônico é algo que já está instalado há muito tempo. Se a inflamação é crônica, vocês já vão entender que a inflamação já faz um tempo que está ocorrendo ali.
E aí é interessante a gente prestar atenção, porque o cara vai estar ali muitas vezes sentindo dor, certo? Muitas vezes com aquela região do corpo dele danificada. E aí o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que implementar ali uma estratégia de ação, de cuidado, de intervenção que surta efeito para ele, para o que ele precisa. Tá bom? E aí a gente passa aqui. Para os tipos de infecção, os mais comuns que a gente tem são esses aqui, certo? E a gente associa infecção do tipo inaparente, aquela infecção onde não ocorrem os sintomas, e aí a gente pode associar uma infecção renal, por exemplo, de bexiga, tá bom? Que não é muito normal, geralmente o indivíduo sente muita dor. Porém, pode ocorrer de nenhum sintoma ser identificado ali. A pessoa tem infecção e não identifica, só identifica depois de um certo tempo quando faz algum exame. Que aí nota, né? Seu nível de hormônio está alterado, certo? Deu alterado aqui a taxa tal, taxa X, taxa Y. Porém, infecção inaparente é aquela onde os sintomas eles não são percebidos. Sintoma, aí eu resgato com vocês um conteúdo lá de patologia. Sintoma é o que eu sinto, certo? O que eu percebo. Sinal é o que o outro percebe, o que o outro enxerga. Por exemplo, Olga está lá atendendo no consultório dela, e aí, um exemplo, né? E aí eu chego com um problema de pele que coça em determinado horário, coça somente à noite. Eu fui atendido por ela de dia, só que não estava coçando. E ela perguntou, me diga as características disso aí. Eu esqueci de dizer que coça, e na hora ela não pôde enxergar que estava coçando. Isso significa que ela não conseguiu identificar um sintoma, e não tinha como ela identificar, porque houve aí talvez uma falha no diálogo, né? E o indivíduo, ele esqueceu de dizer que ele sente coceira, né, um prurido, naquela determinada região. Então, sintoma é algo que eu sinto e somente eu posso perceber. O outro só percebe se ele me vir fazendo, coçando, se vir que eu estou com dor, né? Tem gente que já tem ali uma análise apurada para a questão da feição, da cara, né, de dor e etc. Sinal é aquilo que eu consigo perceber. Vamos lá para a infecção secundária. Infecção secundária é aquela que favorece o aparecimento de outra. Um exemplo bem comum aí é a AIDS. Tá bom? Por que é a AIDS? Porque o vírus da AIDS ele infecta lá o indivíduo e permanece, né, muitas vezes até morrer, porque até onde a gente sabe a AIDS não tem cura. Existem aí as pesquisas que alguns indivíduos que se curaram com determinado tratamento de determinada pesquisa. Mas até onde a gente sabe a AIDS tem tratamento, mas não tem cura. E aí ele é infectado pelo bacilo de Koch, bacilo da tuberculose, por exemplo, né? E aí fica com AIDS e tuberculose. Essa infecção, certo, é caracterizada como infecção secundária, porque uma infecção já existente foi uma porta para uma outra, uma segunda, tá bom? Infecção secundária não é aquela que aparece duas vezes, ok? Ou não é aquela que aparece seguida de outra. É quando existe uma infecção e essa infecção ela dá uma brecha para que ocorra uma outra infecção. E aí o indivíduo ele fica com duas infecções instaladas no organismo dele. Por isso que muitos indivíduos que têm AIDS têm mais facilidade de ir a óbito com qualquer outra infecção. Tá bom? Tuberculose mesmo, por exemplo. Pneumonia. Tá bom? E a gente vem ver aqui o que é infecção cruzada, que é aquela infecção transmitida entre dois indivíduos ou entre um objeto e um indivíduo. Um exemplo. De novo aqui, tá? Eu e Natália, amigo de Natália, vou sempre lá conversando com ela, estou lá naquele período de incubação do coronavírus e aí passo para a Natália, certo? Essa troca, esse cruzamento aí entre os dois indivíduos, entre as infecções, se chama infecção cruzada. Ou muitas vezes você está lá, eu dou muito esse exemplo para as meninas, né, na parte de estética, para vocês entenderem melhor. Vocês vão num salão onde o alicate ele não é esterilizado, né? E aí o alicate fica contaminado com o sangue de outra paciente, passa lá, sei lá, o vírus da AIDS, HIV, né? Atende outra cliente, entra em contato com a corrente sanguínea, infecta aquela cliente.
Isso é considerado também infecção cruzada, só que dessa infecção aí cruzada não foi entre dois indivíduos, foi entre um indivíduo e um objeto, o alicate, certo? E o indivíduo estava saudável. E a última infecção é chamada infecção hospitalar, que como é que ela ocorre? A mais fácil que tem da gente identificar é a que acontece no hospital, certo? E aí um exemplo bem característico que usam muito para confundir a cabeça é que tipo, o indivíduo ele estava internado há uma semana e aí foi para casa. Chegou em casa, começou a se sentir mal, teve febre, teve dor de cabeça, descobriu que ele estava com infecção, né? Qual é a resposta? Isso é infecção hospitalar ou não? O que é que vocês acham? Não é? Repete aí, por favor. O Tava indivíduo, lendo. pronto. O indivíduo estava lá internado há uma semana no hospital. Saiu, foi para casa, começou a se sentir mal. Febre, dor de cabeça, vomitando, cansado. Eu posso considerar isso como uma infecção hospitalar ou não? O que é que vocês me dizem? Qual seria a resposta apropriada para essa pergunta? Agora pegou. Porque assim, eu ia falar que sim, porque até então, citar um exemplo, o meu sobrinho sofreu um acidente, bateu a cabeça, passou, eu tô rindo, mas foi sério. Bateu a cabeça, enfim. Aí passou uns dias no trauma, e quando veio agora, soube hoje, que ele tá com Covid. Uhum. A gente toma todos os cuidados possíveis. Minha irmã trabalha na área da saúde e cuida, assim, que até então a gente está sem entender. Possivelmente pode ter sido lá. Pronto, e aí a resposta, mais uma resposta, eu gostei, ó. Possivelmente, não é nenhum sim, nenhum não. Depende, a resposta é depende. Por quê? Porque através dos exames, né, através de uma investigação mais acurada, eu vou saber se aquela infecção foi dada dentro do ambiente hospitalar ou fora, certo? Não é tão fácil de dizer isso aí não, mas muitas das vezes é pelo ambiente hospitalar. Se foi do ambiente hospitalar, né, e aí a gente consegue identificar isso pelo exame, né, da bactéria, o antibiograma, o exame o teste para avaliar qual bactéria, né, qual micro-organismo está naquela infecção, certo? Colocou aquela infecção para frente, e aí porque determinadas bactérias estão presentes no ambiente hospitalar. São mais comuns no ambiente hospitalar, tá certo? Se foi uma infecção dada fora do ambiente hospitalar, mesmo que o indivíduo esteja internado há uma semana, se foi identificado que aquela infecção foi fora, não é considerado hospitalar, certo? Hospitalar é só se foi identificado que o micro-organismo foi adquirido ali dentro daquele ambiente, certo? Ok? E a gente passa aqui. Falando ali dos testes, né? A gente acabou de falar. Essa parte aqui dos testes que eu coloquei, eu quis até antecipar para vocês, mas ela é mais específica da parte de imunologia. A gente chama esses testes como marcadores de infecção. E alguns desses testes detectam a presença de determinado micro-organismo. Quando eu digo que ele detecta a presença de um determinado micro-organismo, quer dizer que ele é bem específico, certo? Ele vai detectar se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, etc. São testes mais caros e mais complexos, né? E aí, como vocês estão vendo aqui, o indivíduo todo, no caso para o teste do COVID, né? Como o PCR, que a gente chama Polymerase Chain Reaction, cadeia reativa de polimerase. A gente colhe, o profissional de saúde ele colhe lá com suave a secreção daquele nasofaringe daquele indivíduo e leva para análise. E aí, em qual período a gente pode coletar isso aí? No início, certo? Se souber que aí foi... Quanto dias você está infectado? Acho que há 3 dias, 4 dias, 5 dias. Já pode fazer. O ELISA é diferente. O ELISA é o que a gente chama de teste rápido, né? Que a gente vai ver mais na frente como é que faz ele bem direitinho. Que é meio como um teste de farmácia, certo? Esse teste rápido tem ele para HIV, para hepatite B, né? Para Laboratório, a gente já faz, aí sai rapidinho. para sífilis, exatamente. E sai rápido em torno de meia hora para ele sair, certo? Meia hora. Ele é mais simples e ele é de menos custo. São os que vêm aí para as unidades básicas de saúde, as UPAs, certo? Para poder fazer nos indivíduos que estão aí com os sintomas do corona, né? E que entram em contato lá depois de 10 dias, desse período de 10 dias, porque é recomendação do Ministério diante dos estudos que a gente tem, certo?
esse teste rápido, diferente do PCR, ele não vai detectar o determinado micro-organismo, ele vai detectar somente se o indivíduo está com o micro-organismo. E aí ele vai avaliar a presença dos chamados imunoglobulinas, IgM e IgG, que vocês vão aprender mais na frente, certo? Ou seja, resumindo aqui a diferença desses dois. Um vai ser mais específico para avaliar se existe uma bactéria e qual é essa bactéria, se existe um vírus, qual é esse vírus, se existe um fungo, qual é esse fungo, por exemplo. E o outro é para caracterizar, para investigar se existe contaminação, tá bom? Existe reação imunológica daquele indivíduo, certinho? E aí são chamados marcadores de infecção. Pulando aqui, a gente vem para uma parte que é bastante interessante para a prática de vocês de farmácia, que eu achei bem interessante incluir, certo? Deixa eu ver quem solicitou aqui o acesso. Que eu achei bastante interessante incluir aqui para vocês, que é o estudo, né, dos antibióticos e dos antimicrobianos. A gente, lógico que isso aqui está só a base mesmo, eu digo, é só a ponta do iceberg, né? Porque os estudos mais detalhados ficam a cargo de um estudo assim, de um nível superior, de uma especialização, etc. Se você quiser se aprofundar nisso aí. Mas o que é interessante a gente entender aqui? Que esses antibióticos são substâncias derivadas ou de fungo ou de bactéria, produzidas de forma artificial ou sintética, certo? E que vão agir ali em determinada bactéria. Eles têm ação seletiva, atividade seletiva. Esses antibióticos, eles têm atividade ou bactericida ou bacteriostática, certo? Ou eles destroem a célula bacteriana, ou eles inibem o crescimento dessa célula bacteriana ou de outros micro-organismos, tá bom? Diferentemente aí dos antissépticos, porque o que é um antisséptico? É só isso aí, a gente associa ao antisséptico bucal, né? Já fez parte aí da propaganda da televisão da vida toda da gente, que são soluções químicas para limpar tecidos vivos, aquela área. Quais tecidos vivos? A pele, por exemplo, que a gente usava no hospital antigamente, PVP, hoje é clorexidina, certo? A mucosa oral, certo? Aí fica como um enxaguante bucal para fazer lá a limpeza da região, evitar a colonização de algumas bactérias, né? E eles destroem, geralmente, essas soluções elas destroem agentes que causam doenças. Tem o uso tanto de higiene, no nosso higiene oral, por exemplo, no nosso dia a dia, como o uso terapêutico aí, se você tem uma proliferação grande de determinada bactéria na sua mucosa oral, o dentista vai orientar você a usar um antisséptico, tá bom? Diferente de outro conceito aqui que a gente vê que é mais abrangente, que são os antimicrobianos, que aí já antecipo para vocês que os antimicrobianos, eles agregam os antibióticos. É só eu pensar um pouquinho. Antibiótico é um conceito estabelecido já para a fabricação aí, de medicamentos, certo? À base de fungos ou de bactérias que podem ser feitos sinteticamente, ok? E que agem seletivamente. Os antimicrobianos, eles agregam tanto os antibióticos, tá bom? Esses fármacos antibióticos, como os desinfetantes de limpeza, como os antissépticos, certo? E aí eu tenho o álcool em gel, o álcool A70, eu tenho o PVPI, eu tenho clorexidina, eu tenho todos os outros, além dos antibióticos. Antimicrobiano é um nome genérico para abranger tudo isso aí, tá bom? E aí, de novo, desses antimicrobianos, eles se classificam em bactericida e bacteriostático. Vocês viram que eu até no vídeo coloquei, né? No bactericida, uma bombinha, e no bacteriostático é a Estátua da Liberdade. Por quê? O que é que quer dizer? Para vocês nunca mais esquecerem disso aí. Bactericida. Se eu digo que tal substância antimicrobiana, ela é bactericida. O que é que eu quero dizer com isso? Para combater, no caso, uma bactéria, de uma vez. Todos vão combater, certo? A questão do conceito do bactericida é que ele vai eliminar. É um antibiótico, um antimicrobiano bactericida. É que ele vai eliminar completamente, certo? Meu português chama muito minha língua, às vezes trava, viu, gente? Nem se preocupe aí não com
Bactericida, ele vai eliminar, certo? A ação dela é irreversível. E aí, como exemplo, a gente tem a penicilina, que foi um dos primeiros antibióticos a serem desenvolvidos aí, né? A cefalosporina e a polimixina. E o bacteriostático, ele simplesmente inibe o crescimento da célula bacteriana, como exemplo aí as sulfas, certo? Se eu estou dizendo que ele vai inibir o crescimento, eu estou dizendo que ele vai matar? Não. Ele nem vai matar, ele nem vai eliminar. É como se ele fizesse ela parar de crescer, deixasse ela ali estática, parada. Por isso que eu coloquei a foto da estátua, certo? Bacteriostático, o próprio nome já diz. Estático é quando eu estou lá parado. Bacteriostático vai agir contra a bactéria, certo? Porém, ele vai inibir o crescimento dessa bactéria. Bactericida, vocês já ouviram um homicida, né? Ele é um homicida, tal, foi um homicídio. A gente já consegue associar que homicídio foi uma morte, ocorreu uma morte ali. Se eu consigo associar bactericida a esse nome, né, eu já consigo saber que esse bactericida vai eliminar, certo? Isso aí é interessante a gente ter em mente esses conceitos para a gente saber, quando a gente, se for o caso, estudar mais a fundo os antibióticos, né, alguns antimicrobianos, saber qual a ação de cada um para determinada bactéria, para determinado micro-organismo. Então, tudo bem? Se eu falo em antimicrobiano, eu falo no contexto geral. Eu posso estar falando tanto de antibiótico, como de desinfetante, como de antisséptico. Se eu falo em antisséptico, eu falo em uma solução química que vai limpar ali, higienizar tecido vivo. Certo? Se eu falo de antibiótico, eu falo de um fármaco, por exemplo, desenvolvido sinteticamente, podendo ser feito de fungos, né, e bactérias, que vai agir seletivamente contra determinada bactéria, por exemplo. E aí você tem várias classes aí de antibióticos, você tem vários exemplos de como eles agem. Certinho? Tem dúvida nessa parte, gente? Tá ok? Eu coloquei lá uma questão no exercício, a última questão, que é justamente, talvez seja até algo que confunda vocês, eu nem olhei a resposta de vocês, mas eu acho que esse exercício foi um pouquinho mais difícil, né? Que eu coloquei lá as infecções para vocês conseguirem associar o processo. Qual o tipo de infecção, né? Dizer se era antimicrobiano, bacteriostático, bactericida, e ainda por esses exemplos e esses conceitos que eu dei agora, acho que vocês conseguem associar melhor para não esquecer, certo? Eu acho interessante a gente trabalhar com associação porque a gente não esquece. Se eu trabalhar com decoreba, perdi. E a gente parte aqui para a questão da resistência bacteriana, certo? Por quê? Porque adianta eu ter um antibiótico que não está valendo de nada para determinada doença, para determinada infecção, não adianta. Mas para isso eu tenho que saber a resistência da bactéria, certo? Antes de eu saber essa resistência, eu tenho que saber que existem bactérias sensíveis e bactérias resistentes. Conceito de sensível. Sensível é aquela que é afetada, né, na hora ali. Eu coloquei essa foto da bactéria triste aqui para vocês associarem melhor. Resistente é aquela que adquiriu força, né, resistência, resistiu à luta diante ali do uso daquele antibiótico. Como é que elas adquirem resistência? Por uso. Tem gente, vocês já viram gente que usa muito, gosta de tomar muito remédio e aí usa muito antibiótico, o médico diz assim: vou passar azitromicina para você tomar 5 dias. Aí o cara vai e toma 10, tem gente que toma 12 dias. Sério? Ultrapassa aí o tempo de uso. Muitas vezes, ultrapassar esse tempo de uso do antibiótico vai favorecer a resistência daquela bactéria no seu organismo. Principalmente se você é aquela pessoa que eu tive uma infecção urinária 2 meses, aí tomei o antibiótico tantos dias, às vezes até ultrapassei o período de uso. Por isso que a prescrição de antibiótico aí, né, é bem, como é que posso dizer, bem segura por parte dos médicos, por parte da equipe de saúde, né? O farmacêutico só libera lá se tiver o carimbo, se tiver tudo certinho, ele fica com a receita, né? Por quê? Voltando aqui à questão da infecção urinária. Você tomou lá um antibiótico 2 meses atrás. 2 meses depois, outra infecção urinária. 2 meses depois, outra infecção urinária. Isso pode levar a uma resistência bacteriana a esse antibiótico, certo? Tipo, eu tenho mesmo um exemplo disso, porque eu tomo muito medicamento, eu não vou mentir.
Aí, assim, eu também tenho muito problema com infecção urinária. Daí, a última vez que eu fiz uma urocultura para saber, né, qual era a bactéria, foi praticamente, assim, eu acredito que deu trabalho, porque a maioria era resistente, no caso. Uhum. Eu tomo muito medicamento, eu acredito. Que faz muito. Professor, Oi. o meu pai, ele tem problema de coluna, ele sofre muito com coluna. Aí ele tomou muito aquele diclofenac, só que chegou um tempo de tanto acho ele tomar, não fazia mais efeito, era mesmo um piado. Uhum. Aí, um ano passado agora, deu uma crise nele, que tudo que ele comia, ele fazia vômito e ele se sentia muito cheio, como se tivesse comido naquele instante, com muita gás. Aí passou várias vezes mal, a gente foi para emergência 2 vezes, aí depois fomos para uma médica, aí uma gastro. Quando chegamos lá, ela foi fazer a endoscopia dele, ela perguntou se ele tomava muita medicação. Aí, de imediato, ela perguntou logo se ele tomava ou diclofenaco ou Dorflex. Porque deu H. pylori. E estava já avançado, que H. pylori é a bactéria, né? Aí já estava muito avançado. Aí ela disse que um dos causadores da H. pylori, dessa bactéria, é a medicação, essa medicação. Usa a medicação. E aí a gente tem que estar sempre regulando. Aí, de novo, o que é que cabe a vocês a questão de que aí? Da orientação, certo? Da orientação a essas pessoas, porque eu digo muito, o que a gente preza na área da saúde, você pode saber fazer tudo, a técnica perfeita do mundo ali, a antisepsia, certo? Fazer ali o curativo, fazer tudo que você souber fazer, da injeção, fazer o teste, mas uma das coisas mais importantes é você avaliar o indivíduo, os sintomas, o que é que ele está precisando, e é você saber orientar. Porque, e disso precisa do conhecimento, certo, gente? Nada de tecnologia nenhuma, é só conhecimento. Muitas vezes ele está precisando só que você escute ele e que você direcione ele para uma ação efetiva. Que isso muda muito, certo? E eu digo que eu não tenho muita experiência com farmácia, certo? Acho que isso é muito importante. Todo profissional de saúde ter essa experiência interdisciplinar, interprofissional. Mas de antemão já digo a vocês, sempre preze por sempre estar lendo artigo, por sempre estar lendo, comendo livros, certo? Eu sei que vocês fazem isso, que vocês são uma turma boa, eu vejo que é uma turma bastante interessada. Mas não perca esse feeling, porque isso é só o começo, né? Tem gente que acha assim, farmácia, vim fazer o curso de farmácia, vou fazer um curso técnico de enfermagem, só pensando na prática. A gente trabalha muito com a prática, mas a gente tem que ter muito isso, inteligência emocional, para entender o outro, né? Saber orientar e principalmente para absorver conhecimento, que não é todo mundo que tem esse dom, né? E aí a gente desenvolve da melhor forma, tá bom? E a gente tem os exemplos. Eu gosto dessas aulas porque sempre tem o aluno que sentou exemplo. Isso já mostra como é importante a gente trabalhar. Eu mesma tenho um problema de enxaqueca, eu tomo direto remédio para dor, mas assim, eu não fico só em um remédio, eu sempre fico variando. E eu só tomo quando já tá. Eu só tomo quando já tô me acabando. Pronto, eu passei o dia com dor de cabeça hoje. Eu tô com o olho inchado. Aí eu vim tomar remédio agora. Eu espero por último até, se não passar aí que é o jeito de remédio, aí eu tenho que tomar. Exatamente. E outra, já vou dando aqui um exemplo a vocês. Ana Paula, como é que está sendo o seu dia a dia? Né? Ana Cláudia, desculpa. Como é que está sendo o seu dia a dia? Como é que está sendo seu sono? Que sono é um elemento importante para a regulação, né? Como é que está sendo suas atividades de lazer? Questão do trabalho, certo? Se você passa muito tempo no celular, no computador, ok? Quais são as estratégias que você está tomando para evitar tomar medicamento quando sente dor de cabeça? Eu vou dormir, ou enfim, eu vou tomar um banho gelado, certo? Tudo isso... É como se eu não tivesse respondido, mas não estava respondido. E outra coisa, a Olga, né? Que fala, eu tenho uma infecção urinária frequentemente. E aí, medidas simples, por exemplo, para as meninas mesmo, para vocês tomarem consciência. É uma pessoa que vai para o trabalho e passa o dia todinho com calcinha, aí uma calça, certo?
Quando você chega, que passa o dia inteiro, quando você chega em casa que vai tirar, tá abafada a região, certo? E muitas vezes a gente não tem tempo nem de estar tomando 2 banhos, certo? A gente não tem tempo nem de chegar no almoço e botar uma camisola, só uma camisa, certo? Sem calcinha mesmo. O meu problema é a imunidade, é muito baixa mesmo, desde guria, que eu a doença assim com muita facilidade mesmo, por isso também. E a questão de passo o dia inteiro, calça jeans, um dia inteiro, e assim, e agora depois da máscara, da protetor de face, aquele baragadé todo, dos EPIs, né, eu tô tomando pouca água, agora que tá piorando. Exatamente, pois é. Eu tinha esse problema também quando eu trabalhava não era lotérica, mas era parecido. Sei lá, é parecido com lotérica. Aí eu segurava muito o xixi. Esperava chegar em casa, passava a manhã inteira e não fazia. E não tomava água. Aí eu comecei a sofrer com isso, né? Aí hoje, assim, eu faço de tudo para estar bem à vontade e a garrafa de água direto do meu lado. Porque se não tiver a garrafa de água do meu lado, eu não tomo água. E outra coisa, né? Simples atos de higiene, porque quem tem aí seus maridos, né, seus namorados, que compartilham. A gente que faz academia também, professor, é muito ruim. Às vezes a gente demora, né, com a roupa da academia. Pois é. E aí são medidas. O que é que a gente está trabalhando aqui? Orientação, né? Como é que você. Como é o seu dia a dia? Como é que você trabalha? Qual é a sua roupa? Como é que você dorme? Você dorme só com camisola? Você dorme de calcinha? Porque até isso influencia também, né? E a gente acaba chegando no X da questão e muitas vezes fazendo com que a pessoa diminua o uso de medicamento, né? Que esse é o ideal. Eu digo, a gente trabalha muito pela saúde, né? Mas a gente procura muito a prevenção, que é o ideal. Eu acho também que no meu caso, que influencia bastante a questão de estar toda hora no laboratório, né? Dentro de um local onde só vai, vamos dizer, doenças, aquela coisa toda. Sim. E eu, a maioria das vezes, estou ocupada, eu faço praticamente, eu digo que sou bombril, multiuso, multifunções, faço tudo um pouco. É bem raro estar disponível, assim, estar com a mão limpa para pegar uma garrafa, para tomar água, essas coisas, é bem complicado. Exatamente. E aí, gente, sim, continuando aqui, né, com relação à resistência. Essa resistência, ela pode ser da própria bactéria ao antibiótico, certo? Ela é característica da espécie, ou ela pode ser adquirida em função de mutações, de alterações no DNA, certo? De uma aquisição de um transposon, que é um determinado gene para aquisição de resistência a determinado antibiótico, certo? E é daí que a gente que trabalha na área laboratorial, alguns biólogos, enfim, o pessoal da farmácia, realiza o que a gente chama de antibiograma, que é um teste para verificar a sensibilidade de determinada bactéria a determinado antibiótico. Vou reexplicar o que eu já expliquei no vídeo. Vocês estão vendo aqui esses pontinhos brancos parecidos pastilhas, né? Isso aí são como bolinhos com lenços contendo os antibióticos. Essa parte amarelada, essa placa aqui de vidro a gente chama de placa de Petri, essa região amarelada aqui é a colônia de bactéria, tá bom? E esses círculos aqui, que não estão preenchidos, são os anéis que correspondem à atividade do antibiótico nessa bactéria. E aí? Para a gente comparar a atividade desse antibiótico de um anel menor para esse aqui, a gente vê a diferença, né? Para interpretar, a gente interpreta como? Que esse antibiótico aqui não teve a mesma efetividade que esse aqui. Se esse aqui foi capaz de atingir um alcance maior, né? Um espaço maior, então significa dizer que ele é mais eficaz, entre aspas, certo? Contra determinada bactéria. Meio que o resultado é avaliado por esses estudos aqui que se faz para um antibiograma. Tá bom? E aí demora, porque tem que fazer o meio de cultura para essa bactéria, né? Tem que esperar um determinado tempo para a aviação desses antibióticos, certo? Porém, saindo aí dessa questão da resistência ou não da bactéria, não é saber se a bactéria é resistente ou não, saindo desse contexto, a gente estuda aqui os mecanismos químicos que levam essa bactéria a se tornar resistente.
E um desses mecanismos é a produção de certas enzimas para inativar a molécula desse antimicrobiano, desse antibiótico, tá bom? Outra é a diminuição da permeabilidade à entrada do antimicrobiano, também para a produção de alguma enzima específica que vai diminuir a permeabilidade da membrana ali, da parede celular da bactéria, certo? O outro é a alteração do alvo. Lá na célula bacteriana existem certas estruturas que aquele antibiótico é responsável por eliminar, certo? Ou por diminuir ali o crescimento, tá certo? Então, se alterou esse alvo, com certeza vai alterar a atividade do antibiótico. Síntese de novas enzimas que não sofrem ação do antimicrobiano, do antibiótico, porque ele não é capaz de detectar aquelas novas estruturas. E outra, a expulsão do antibiótico antimicrobiano pela célula. Okay? Então são vários, uma gama de mecanismos que pode favorecer aí a resistência dessa bactéria. Pulando aqui, eu tenho para vocês outros conceitos importantes de vocês saberem para a prática de vocês. Certo? Conceitos esses que vão ajudar a entender como é que cada substância funciona, certo? Qual a região que eles atingem, e por que é tão importante para o profissional de saúde para não cometer aí uma gafe no trabalho, por exemplo. Começando aqui pelo conceito de esterilização. Esterilização você já conhece, a gente já cresce ouvindo esse nome, né? Esterilizar, destruir toda e qualquer vida microbiana, vida bacteriana. E aí, se a gente for associar, a gente coloca aí a esterilização de mamadeira, né? Das mães, quem é mãe aí, que escuta muito isso. Na área da saúde, esterilização aí dos instrumentos de trabalho. Quem faz cirurgia precisa esterilizar todas as peças ali do instrumental cirúrgico. O dentista também precisa esterilizar todas aquelas peças com as quais ele trabalha, certo? Outro conceito é o de antissepsia. E a gente é só associar a antisséptico, né? Antisséptico bucal, por exemplo, que é a eliminação de micro-organismos, de germes, em tecido vivo. Sempre que eu falar assim de antissepsia, é a eliminação de germes em tecido vivo. Antissepsia das mãos, né? Que é como é conhecida a lavagem das mãos. É o quê? A limpeza, certo? Eliminação de germes das mãos. Antissepsia. Por quê? Porque a mão, pele, tecido vivo. Tá certo? Diferente aí do conceito de asepsia, que a asepsia, esse conceito é muito usado para impedir que esses micro-organismos que causam doença penetrem em um outro organismo, em um ambiente ou em um objeto. Ele é mais amplo, a asepsia ela é mais ampla, certo? E aí eu uso uma asepsia, por exemplo, para um copo, tá bom? Eu uso uma asepsia para uma bandeja, eu uso uma asepsia para um celular. Mas antissepsia eu nunca uso relacionado a celular, a copo, a objeto. Porque antissepsia, de novo, é sempre com tecido vivo. E aí, desinfecção, ela diminui o número de micro-organismos que podem causar doença, certo? Até um nível que não seja verificado o risco dessa doença. Essa desinfecção, de novo, é em matéria inanimada, é em objeto. E aí, diferente da descontaminação, que ela torna segura uma superfície que foi colonizada aí fortemente por micro-organismos. E aí, qual é a diferença de descontaminação para desinfecção? De novo, porque desinfecção eu uso quando se trata de objetos. Descontaminação eu uso quando se trata de qualquer superfície, certo? Eu vou descontaminar, quero usar um produto para descontaminar uma ferida, certo? Uma ferida faz parte ali de um organismo, ok? Descontaminar uma bandeja, descontaminar, tá bom? Então, a questão do conceito é mais ou menos ligada, é ligada à superfície, o tipo de superfície, ok? E a ação dele. Um é para destruir o micro-organismo, outro é para diminuir a forma patogênica desse micro-organismo, o outro é para impedir que esses micro-organismos patogênicos colonizem aquela região, certo? Mas, só para fechar aqui com vocês, antissepsia. Sempre quando eu falar de antissepsia, tecido vivo. Antissepsia das mãos, antissepsia da mucosa oral, antissepsia do local da cirurgia,
Se eu falo de asepsia, eu falo em objetos. Anti, se eu quiser ser mais específico, eu posso associar até pela letra da palavra. Anti, o que tem T, eu posso relacionar a tecido. E o que não tem T, a asepsia, é objeto mesmo, certo? Tá ok? E aí, como é que esses produtos, né, para eliminar os micro-organismos, eles agem? Eles agem aqui, gente, ó, rompendo essas ligações proteicas, certo? Ou de DNA, desnaturando a proteína que compõe essa bactéria. Muitas vezes ele vai agir, esses métodos de controle e eliminação de micro-organismos vão agir destruindo a parede da bactéria. Então, existem N mecanismos aí associados a esses dois métodos de controle. Como outros métodos de controle que eu posso ter aqui, eu posso associar ele aqui a métodos físicos e métodos químicos e métodos mistos. Quais métodos físicos de controle e eliminação de micro-organismos eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo, a autoclave, né, a estufa, o micro-ondas, tem um calor, né, que vai agir ali. A alta temperatura vai conseguir desnaturar essas proteínas e destruir, muitas vezes, esses micro-organismos. Eu tenho a radiação, certo? Essa radiação ionizante vai acabar com essas proteínas, vai destruir a parede celular bacteriana, certo? É como a luz do sol, que causa muito prejuízo na nossa pele, né? Então, esse tipo de radiação, não somente esse, mas a radiação ionizante, que é aquela vida de alguns outros, vamos dizer assim, alguns outros produtos, certo? Vão desfavorecer o crescimento desse micro-organismo. Outro aí é o óxido de etileno, que é o eto, certo? Que é um gás que também vai desfavorecer o crescimento desse micro-organismo, muitas vezes eliminar. E como produtos químicos, né, que é o método químico, a gente tem aí o álcool 70, a gente tem o que mais? Que a gente usa bastante no nosso dia a dia aí. Água sanitária, cloro. Cloro, água sanitária, certo? E muitas vezes tem gente até que associa aí a água oxigenada. E aqui eu creio que vocês já tenham visto, vocês viram isso na parte de biossegurança ou não? A diferença da autoclave para a estufa, como é que a autoclave age, né? Que só para reforçar aqui esse conceito, né? Essa parte desse assunto aqui, a autoclave ela é muito eficiente, certo? Porque esses produtos eles são esterilizados a uma temperatura muito elevada, em torno aí de 121 graus Celsius, certo? 134 graus Celsius. E esse calor, ele é em forma de vapor, certo? E vai penetrar aí na superfície desses produtos, principalmente produtos metálicos que são colocados na autoclave, em torno de 15 a 30 minutos para poder matar esses micro-organismos. Essa autoclave ela tem uma trava de segurança para que, durante o processo de autoclavação, de esterilização, o cara não vá lá e abra para retirar algum produto ou para interromper. Certo? Diferente da estufa, que a estufa ela nem é muito usada para a questão da esterilização, porque a estufa ela não tem essa trava de segurança, ou seja, o indivíduo ele pode abrir ali o aparelho a qualquer momento, e o pessoal estava usando a estufa como um exemplo de que eu vou lá, coloco o produto para esterilizar junto com outro produto. Esse produto X esteriliza em 15 minutos, produto Y em meia hora. Quando o produto X esterilizou durante os 15 minutos, eu tiro e abro lá, né? Para tirar eu vou abrir a porta. Eu já iria interromper o processo de esterilização do que leva meia hora, tá bom? Então não é muito seguro, demora muito mais tempo, leva em torno de uma hora e meia, 2 horas, né? E não é tão eficaz. Passando aqui, eu até já expliquei aqui para vocês na lavagem das mãos, né? Como profilaxia da infecção. Coloquei essa parte como uma das partes principais, certo? Porque, vou até parar de compartilhar aqui, filmar vocês agora, porque
as pesquisas científicas que a gente tem hoje em dia, no Brasil e no mundo, elas colocam como a lavagem das mãos o método mais simples que tem de eliminação de micro-organismos e de infecção, certo? De transmissão de infecção. A gente pensa, é o álcool 70, né? A gente pensa, é a luva que eu não tenho condições de comprar, ou é aquela máscara, certo? Hoje em dia, a gente está num contexto que a gente precisa sim usar máscara. Muitas vezes tem gente que vai no supermercado que tem um sistema imune muito baixo, usa luva, certo? Aí vai o álcool, anda com o álcool do lado e tudo mais. Porém, uma das medidas mais simples é a lavagem das mãos. Que aí sempre vocês vão ter que fazer isso no trabalho de vocês, certo? Quem trabalha em laboratório principalmente precisa seguir a técnica. Vou lá, lavo entre os dedos interdigitais, lavo aqui, ó, o dorso da mão, depois entre os polegares, certo? Aí aqui, ó, as falanges, ok? Volto o polegar de novo aqui, lavo o pulso, é toda essa técnica mesmo para poder eliminar esses germes das mãos. Eu vou ver se eu acho aqui para compartilhar com vocês um vídeo que eu acho bem interessante. Eu acho que eu vi esse vídeo até acho que foi no Instagram, de uma lavagem das mãos, só que com tinta, para mostrar para vocês o quão eficaz é esse método. A gente diz assim, eu vou lavar minhas mãos só passando uma palma na outra, né, e tá tudo certo. Mas essa técnica que foi desenvolvida é porque essa técnica é justamente aqui surte efeito. Eu vi lavagem das mãos com tinta. Ó. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Para que vocês possam ver um vídeo bem curtinho, de 1 minuto. Estão conseguindo ver aí o YouTube? Olá, meu nome é Raniela, sou enfermeira do... E o áudio, estão conseguindo ouvir? Não? Não. Mas tá bom, deixa eu tirar e vou deixar só no vídeo mesmo. Ação das mãos, utilizando a tinta no lugar do sabonete. Tá usando a tinta só para demonstrar na luva. Vamos certo? iniciar com a palma. Iniciando aí, esfregando as palmas. Uma palma na outra. Pressionando. E aí, ó. Depois disso, passando entre os dedos. posicionar uma palma no dorso da mão. Vai tanto entre os dedos e no dorso, certo? E depois inverter. Palma, dorso da outra mão. Agora, vamos fazer palma a palma, entrelaçando os dedos. E aí, ó, entrelaçando os dedos, certo? Porque ainda fica um pouquinho descoberta a região. Depois disso, vamos aí, ó, os dedos, os dorsos dos dedos. na região das falanges, certo? Ó, o dorso dos dedos aí. Pressiona bem, Isso, certo? vamos fazer Aí, ó, o polegar. em movimentos circulares. Outro polegar e por fim, E depois a polpa dos dedos. ela ainda está mostrando aqui a polpa dos dedos, caso tenha ficado ainda uma região descoberta, certo? Agora vamos para o punho em movimentos circulares. E aí, ó, o punho. Notem que nenhuma parte da luva ficou branca, certo? E é justamente essa a importância da lavagem das mãos. Não fica nenhuma sujidade e, na maioria das vezes, os micro-organismos patogênicos caem fora, certo? Outra medida aí para a gente poder associar com a orientação que a gente precisa, tá bom? E aí, no final dos slides, eu coloquei aqui algumas resoluções relacionadas aí à biossegurança, que são as resoluções que a gente trabalha em serviços de saúde, certo? Dizendo como tanto como cada atividade dessa de biossegurança deve ser implementada, como também o descarte do lixo, que é bastante importante para
evitar aí contaminação de alguns ambientes. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes a gente pensa assim, outra questão da atividade lá, né? A gente acha que varrer o local de trabalho já vai livrar o ambiente, já vai limpar o ambiente. E na verdade, não, certo? Você tem que fazer a higienização, a descontaminação correta daquele ambiente, principalmente da bancada de trabalho. Você vê gente assim, por exemplo, vou varrer o meu salão, né? Outro, eu associo muito também isso aí, eu gosto muito de dar esse exemplo para o pessoal de estética. Vou varrer aí o meu salão e tal, vai estar limpo. Opa, peraí. Beleza, vai estar limpo visivelmente, né? Por fora, assim, né? Quantos e quantos micro-organismos tem ali que você não sabe? E aí você não usa uma água sanitária para poder lavar, você não usa um álcool 70 para limpar a bancada, para limpar a limaca, certo? Para limpar os objetos com os quais você trabalha. E aí fica complicado, né? Tem muito a ver essa questão da biossegurança com a microbiologia e também com a imunologia, porque se você está cuidando para não haver proliferação, para evitar a contaminação, você está contribuindo para um sistema imunológico ali preservado, certo? E aí, meus queridos, é isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela com vocês. É isso que eu queria conversar com vocês, pegando um gancho aí do que eu já tinha explicado, né? Acho que foi Rafaela que me passou a atividade, certo? Eu vou ficar com essa atividade. Eu só não vou discutir essa atividade hoje, porque tem 7 pessoas presentes, certo? Eu acho que a turma é em torno de 12 pessoas, 13 pessoas. O ideal é que, acho que muita gente não veio por conta que achava que ia ter essa discussão, né? Então, eu vou deixar esse material de vocês, vou segurar para poder a gente discutir numa outra aula, que eu acho bastante interessante. O pessoal tem noção aí dos medicamentos, certo? Poder associar, tá bom? Mas não vai ser perdido. Mas, de antemão, pergunto também a vocês aqui, se vocês deram uma lida aí sobre a questão da prevenção, mais a fundo, sobre a questão da profilaxia, o que é que vocês conseguem associar da importância para a profissão de vocês, certo? Da importância de vocês defenderem esses conceitos para vida pessoal e profissional. E aí, como é que a gente consegue associar a importância de uma medida preventiva na vida da gente, diante de uma situação como essa? Quem imaginaria, né, quem imaginaria que a gente iria chegar numa situação dessa, que a gente ficasse privado de certas atividades, certo? Privado muitas vezes de trabalhar, de uma atividade de lazer, por conta de um vírus. E aí? A gente evitaria muitas coisas, né? Por exemplo, assim, quando começou logo o vírus, aí a gente lá na farmácia em que eu trabalho, a gente logo já adaptou ao uso dos EPI, né? E muitas pessoas chegavam lá, mas que frescura, sei o que tal, os clientes acostumados a entrar logo, né? E a gente começou a barrar as pessoas, a entrar só de 4 pessoas. As pessoas, mas que frescura, sei o que, só nessa farmácia que é frescurenta e tal, a gente olhando a temperatura. E depois, quando começou a surgir muitos casos na nossa cidade, foi que os povos começaram a elogiar. Foram ver, né, realmente o que a gente estava fazendo de preventivo. A atitude de vocês é muito legal, gostei e tal, mas assim, eles precisaram ter um caso na família para poder ver a importância da prevenção, né, da profilaxia, no caso. Exatamente. Por isso que eu acho que é muito útil. Exatamente. E começa por aí, certo? Eu acho que o contexto que a gente vive, a gente tem que pensar muito a questão da saúde, não como a ausência da doença, vocês estão entendendo? Mas a saúde como elementos que a gente pode fazer no nosso dia a dia que contribui para evitar, certo? Tanto o advento de certas doenças, certo? Contaminação, como para qualidade de vida,
E a A prevenção, profilaxia está muito no dia a dia da gente, né, professor? com certeza, com certeza. Porque é tanto na atividade física como na higienização. Uhum. Profilaxia Professor, a envolve tudo, na verdade, diferença. né? Tudo de evitar contaminação. Oi? Alimentação, vacina, tudo contém. Sim. Professor, no caso, a diferença uma da outra, deixa eu ver se eu entendi direito, é porque, assim, a profilaxia é algo mais íntimo, no caso que a gente faz pra gente, e a prevenção é um caso mais abrangente, no caso que vai abranger mais pessoas, vai prevenir, é isso mesmo? Ó, o conceito. Como é que a gente Com pode o fato da associar? lei. Prevenção e profilaxia têm quase o mesmo conceito, basicamente o mesmo conceito. Vamos colocar isso, são basicamente o mesmo conceito, tá bom? A questão da profilaxia é que a profilaxia, esse conceito eu posso usar também para o tratamento, certo? Se eu uso um medicamento para evitar com que aquela doença ela progrida, certo? Eu também estou agindo de maneira profilática. Aí o povo diz, mas professor, mas vai estar tomando medicamento, não vai estar mais, né? Mas pelo contrário, é como eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu noto que eu vou gripar hoje. Eu já começo aquele estalecida, aquela pequena coriza, espirro, e aí eu faço uso de uma coisa que eu gosto muito de usar, alho, certo? Como 2 dentes de alho. Tá? E tem uma alimentação reforçada, toma ali vitamina e tal, né? E por a vitamina C, eu sou logo assim. Exatamente. Quando é de noite, no outro dia eu já noto que diminuiu, a coriza diminuiu, né? Aquilo que eu estava sentindo, então eu agi de maneira profilática, certo? Eu agir de maneira preventiva é eu já tomar cuidado para não adquirir aquela doença. Por exemplo, a AIDS, né? Como é que a gente age de maneira preventiva com a AIDS? Usando camisinha, certo? Né? Que mais? Que mais? Evitando, muitas vezes, sair com vários parceiros, certo? O que não me diz nada, né? Muitas vezes você sai só com um parceiro e aí seu parceiro sai com outros. Mas são medidas... Não compartilhar objetos pessoais também, como alicate. Exatamente. Maneira Manicure. preventiva também. Certo? E aí, maneira profilática, eu digo muito que a maneira profilática ela é bem mais abrangente, porque a medida profilática ela também abrange a prevenção. Eu nunca posso dissociar. Às vezes o povo diz assim, tá errado o contexto, né? Tá agindo de maneira preventiva, não de maneira profilática, mas uma está bem íntima da outra, certo? E aí que eu queria até dizer para vocês isso. A questão da discussão da gente não é defender qual é a melhor, ou saber se uma é diferente de outra, né? As duas estão muito interligadas, mas quais os argumentos vocês iriam utilizar, tá bom? Para fazer com que uma parecesse melhor do que a outra, mas na verdade nenhuma é melhor do que a outra. Às vezes você vai ver, eu estou agindo de maneira profilática, eu estou agindo de maneira preventiva. Porém, vocês podem muitas vezes ver assim, o conceito de profilaxia associado à tomada de um medicamento, certo? Para evitar certa doença, ou mesmo que já tenham os sintomas, mas não o diagnóstico dessa doença, o indivíduo toma um medicamento e aí isso pode ser chamado de maneira profilática, tá bom? Certo? Igual o corona. Igual o A gente corona. já está tomando a medicação, já antes nem sem ter nada. Exatamente. Ou já sentiu alguma coisa. Um exemplo é a ivermectina, não é verdade? Pronto. Isso. É um exemplo de medida profilática, tá bom? E como que não chamar de medida preventiva também está correto. Mas, voltando aqui para esse contexto de novo, uma medida preventiva para a gente, lavagem das mãos. Se vai fazer efeito, são outros 500, né? Se vai fazer realmente o efeito que o pessoal está achando. Aí é outra história, certo? Porque a ivermectina até então foi provada que pode ser usada para é um antiparasitário fortíssimo, certo? Porém, não foi comprovado aí que ela evita corona, né? Tá bom? Não tem um estudo assim. Porque tudo hoje em dia, gente, é tudo baseado, é a prática baseada em evidência. Outra palavrinha que vocês vão ouvir muito na vida aí de vocês. Prática baseada em evidência. Eu não posso
dar um medicamento para o meu filho porque a vizinha indicou ou porque eu vi na internet. Eu tenho que procurar fontes seguras, certo? Para eu poder fazer aquela orientação, para eu poder intervir com aquela medicação, porque isso vai me respaldar. Onde foi que você viu isso? Primeira coisa que ela pergunta, onde foi que você viu isso? Vocês vão se deparar muito com isso. Onde foi que tu viu isso? Que medicamento X cura doença Y, ou que trata doença Y? Aí você vai e diz assim, ó, eu vi porque existem evidências científicas em estudos tal, certo? E é desse jeito que tem que A ser mesma mesmo. coisa quando a gente toma uma medicação que vai para o médico, ele diz assim, quem mandou você tomar? Exatamente. Exatamente. Você tomou, qual foi? Qual foi o embasamento que você teve para tomar isso aí, né? Ah, não, foi porque eu vi na internet, né? Aí ele vai É porque dizer ele errado. fala, tu acha que é certo se automedicar? Com certeza, com certeza. E o pessoal faz Eu já muito escutei, isso. É um desafio isso, eu já escutei assim, o que você vai fazer aqui, já que você sabe que vai tomar? que vai tomar. Desse jeito. Exatamente. É desse Exatamente. jeito. Exatamente. Com certeza. Ou faz demais, professor. Você chega na foto, assim, chegou com a foto no celular, pelo Google. Eu quero esse medicamento aqui, ó. Mas você tá sentindo o quê? Não, eu quero esse medicamento que eu li e é bom para o que eu tô sentindo. Veja mais. Ele nem sequer dá a chance da gente tentar, né? Ajudar ele. E outra, tem gente que ainda usa um medicamento com o outro, né? Associação, interação medicamentosa, que nem sabe qual é o efeito que aquilo ali vai surtir, se uma é eliminação da outra, né? Se existe um efeito colateral maior por trás daquela interação, Então, embingada, cachorro. certo? Pois é, gente, e aí esse é o nosso debate, né? É uma pena que não deu para a gente fazer aquela atividade que eu tinha pensado, né, do confronto dos grupos, mas vai dar certo, a gente vai utilizar todas essas atividades que No foram caso, desenvolvidas para responder, não é isso? No caso, agora a gente vai ter que responder aquele questionário lá. isso. Todo Tá na mundo, plataforma. vou colocar até lá no grupo que eu não coloquei isso, todo mundo vai responder a atividade 4, certo? E aí me entrega que vai valer nota aí. E, se não me